retrógrado desde o dia 29/4, termina esse movimento agora, dia 8/10. E tá finalizada aí a revisão. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, e vamos conversar um pouco mais sobre esse movimento para a gente entender os seus impactos. Lembrando que aqui na descrição você encontra os minutos de cada capítulo para não precisar assistir o vídeo todo se não quiser e ir diretamente ao ponto que te interessa. A retrogradação, lembrando sempre que como eu sempre falo em todos os vídeos sobre planetas retrógrados, é um movimento muito natural do planeta, não tem nenhum planeta andando para trás. Na verdade, ele está, do nosso ponto de vista, caminhando em frente ao Sol. Então dá a impressão de que ele está andando para trás quando a gente olha na eclíptica, que é a faixa virtual que nós astrólogos acompanhamos os movimentos dos astros em volta do nosso planeta. Então não tem nada de planeta andando para trás, a retrogradação é muito normal, nenhum planeta anda para trás, porque se isso acontecesse no momento ali que interrompesse o movimento para inverter, né, a movimentação, tudo ali seria destruído. Então isso não acontece e a mecânica celeste é a mesma para todos os planetas. E essa retrogradação foi iniciada lá no dia 28/4, né? Como eu falei, inicia no dia 28, 29, que é os momentos ali em que há inversão dos sentidos e a gente sente mais os impactos. E quando ele fez essa inversão, ele também fez aspecto com Lua, com Netuno, Vênus, Júpiter e com Mercúrio. Então, todos esses planetas ali, no momento em que o Plutão iniciou essa revisão, que eu já falei para vocês que a retrogradação é o momento que os temas, as energias ali do planeta tendem a entrar em uma fase que a gente pode refletir, pode revisitar muita coisa, né? Fazer mudanças, fazer uma série de procedimentos aí, no caso de Plutão, transformações, para que a gente consiga sair desse período com novos ares, né? Num certo sentido simbólico, seria como se esses temas desses planetas, né, fossem afetados, fossem transformados a partir de crises, a partir de perdas e mortes, porque o Plutão lida muito com isso. Ele vem fazer essa transmutação, essa purga, mas requer que a gente deixe algo morrer, desapegue, jogue fora, né? Purifique nosso interior para que a gente consiga alcançar os pontos que ele quer. O Plutão tem um negócio interessante que ele distribui as dádivas, os poderes, as capacidades incríveis que ele traz de magnetismo, de percepção, de entender aquilo que está oculto, de perceber o subconsciente, ele entrega para todo mundo. Mas só quando a gente passa pelos testes, pelas crises, pelos aqueles momentos de dor, de morte simbólica, embora também possa ser morte física, mas aqui vamos falar só da simbólica, e a partir dali a gente renasce, né? A gente vai ao submundo, ao Hades, né? Que era o grego aí, né? O nome grego do Plutão, vai a esse submundo, ao mundo dos mortos, e de lá retorna com poderes extraordinários, capacidades. E, tirando um pouco do simbolismo, é como se a gente passasse por situações difíceis que todo mundo passa, e à medida que a gente vai passando por isso, vai caminhando, tendo mais capacidade de lidar com a vida em si, né? Com os desafios aí que todo mundo tem. Então é mais ou menos isso que eu estou chamando de poderes especiais. Não é que ninguém vai sair com superpoderes, mas se a gente faz esse período direito, a gente consegue sair muito melhor do que a gente entrou. E aqui eu estou falando de Lua, né? Então, estou falando das nossas emoções. Eu já falei várias vezes, emoção é aquilo que movimenta tudo. Se a gente não lida bem com emoções, a gente paralisa o fluxo da vida. Então olha o que foi esse momento em que, com essa retrogradação, desde abril a gente teve chance, né, nesses 6 meses praticamente, de fazer essa mudança emocional em nós, de ver quais eram as emoções que não estavam contribuindo, não estavam funcionando, precisavam ser transformadas, transmutadas, né?
aquela ideia da pedra filosofal dos alquimistas, né, que era transformar pedra em ouro, chumbo em ouro, que nada mais é do que pegar algo bruto e transformar em algo precioso, né, purificado, né? O ouro, no sentido simbólico, ele seria um metal mais precioso, mais puro do que o chumbo, do que a pedra inicialmente trabalhada. Então esse é o sentido de quando a gente fala de transmutação, de a gente pegar algo que não tá legal, não faz bem, que faz mal pra caramba e ressignificar aquilo nas experiências, nas reflexões, trazer isso à tona de uma outra forma. Então isso também foi para os pensamentos, para a comunicação, para as trocas, para a conexão, como a gente se expressa, né? Então foi muito marcante esse período aí também. E o espelho que estava formado ali, vocês vão ver na mandala que também foi impactado e quais foram os efeitos que isso trouxe aí na coletividade, aquilo que nós astrólogos pensávamos que ia se materializar, mas será que foi bem assim? Vamos ver na mandala, vamos ver aí como que foi esse momento. Para a gente relembrar um pouco, o Plutão lida com aquilo que está oculto, né? Com poder oculto, com esses grandes magnatas aí que detêm grandes quantidades de dinheiro e que, portanto, detêm o poder. Ele é o magnetismo, ele é a capacidade da gente entrar no subconsciente, fazer todo esse processo de transformação, purga, transmutar, né? De mudar algo, ressignificar algo, pegar algo que é doloroso, que foi um sofrimento muitas vezes e ressignificar isso em algo positivo. Ele lida também com as estruturas de poder, com o poder oculto. Então a gente viu aí, né, nos últimos tempos muito se falando sobre essa questão de poderes ocultos vindo à tona, porque ele está revirando esse esgoto, né, tudo isso que tem de podre na nossa sociedade, que também é representado por ele. Ele está trazendo tudo isso à tona e trouxe isso durante essa retrogradação. Então, tudo aquilo que a gente tem assistido aí nas notícias, das mais diversas formas possíveis, tudo ficou mais claro, tudo veio à tona para que a gente tomasse conhecimento e fizesse, tomasse decisões, tomasse mudanças. Como eu disse, Urano, Netuno e Plutão são planetas transpessoais, então aqui hoje eu tenho que falar muito mais sobre coletividade do que no sentido individual. Todos nós somos afetados por esse movimento. São 3 planetas que a gente ainda está aprendendo a trabalhar com essas energias. E talvez nem consiga, talvez fique para a era de Aquário para a gente conseguir ver de fato essas energias manifestando de forma tão intensa, de forma mais compreensível para nós seres humanos, para que a gente consiga trabalhar melhor do que está nesse momento. A gente ainda está tentando entender como essas energias funcionam. E se conversar com os astrólogos mais experientes, vão falar a mesma coisa. Tem gente que nem considera esses 3. Na astrologia tradicional trabalha até Saturno. Saturno é o limiar, então ele se encerra ali. Mas aqui a gente traz também um pouco desses planetas, né? Um pouco dessas energias, para a gente precisa ter uma visão coletiva, a gente precisa olhar para o todo com outros olhos, né? E não ficar tão voltado para as nossas necessidades, que são importantes, como eu sempre falo, mas a gente precisa pensar no todo, na coletividade, quando a gente está falando desses 3 planetas. E ele também é tudo aquilo que é feito, né, longe dos olhos do público. Então todos aqueles acordos que são costurados nas surdinas aí, que a gente nem tem ideia, que só depois viram escândalos. O poder, né, ele é muito explosivo, também está ligado à energia nuclear. A descoberta, né, da energia nuclear que culminou na bomba atômica também está relacionada com a descoberta de Plutão. Então por isso que eu disse que a gente ainda está tentando assimilar essas energias para conseguir compreender melhor na coletividade o que vai acontecer. E é um detalhe interessante sobre Plutão, como eu disse, ele é o senhor do submundo, né? Ele detém o poder.
E quem detém o poder não se altera. As pessoas que se alteram, que perdem as estribeiras, que partem para discursos agressivos, para ataques violentos, são as pessoas que pensam que têm poder, mas não têm. Quando você encontra alguém que realmente tem poder, não importa o que aconteça, ele sabe. Ele tem noção do seu poder. E o Plutão é assim. Não importa se alguém chama ele de planeta anão, por exemplo. Isso pouco importa porque ele sabe que ele detém o poder, que ele controla a fronteira entre a vida e a morte. Ele é o senhor do mundo dos mortos. Então nada vai afetar esse tipo de energia, né? Tá muito além da nossa compreensão. Então isso também é um pouco das energias desse planeta. Então ele está em Capricórnio desde 2008, né? E vai entrar em Aquário em 2023. 2024 entra definitivamente. Então é o momento que, passado esses 15 anos aí de trabalho com esse aspecto das instituições, de tudo aquilo que foi transformado, né, de tudo aquilo que foi demolido, que há uma desconstrução de todas essas instituições. Todo mundo pensava que tudo era muito sólido, centros de governo, poderes, a gente viu na pandemia. Tudo isso ruiu para que algo novo seja erguido, né? Para que a partir do momento que ele entrar em Aquário, comece um trabalho diferente, a energia muda, eu vou falar na época, mas a gente tem que reconstruir, né? Lidar com tudo isso que veio à tona, toda essa podridão, todo esse esgoto, a gente ainda não sabe o que vai fazer com isso. E esse é o desafio a partir daí. E um outro ponto também que esse ano o mapa dos Estados Unidos teve o retorno de Plutão. E o que a gente começou a observar, isso foi 250 anos, 256 anos depois, o que a gente começa a observar é, de acordo com a visão astrológica, pelo menos é um início de um ciclo de queda do Império Americano. A gente tem assistido mundialmente esses eventos, que os Estados Unidos já não consegue mais manter o poder que tinha antes, manter a hegemonia. Então tudo isso é simbolizado por esse retorno de Plutão, que astrologicamente faz o quê? O que foi feito durante esses 250 anos? E é interessante porque a gente só consegue observar isso em mapas de nações ou de empresas muito duradouras. As pessoas, nós não chegamos a ter um retorno de Plutão. Então a gente não sabe individualmente como que isso seria, mas coletivamente a gente observa que ele faz o quê? Então, esse período que eu percorri todo o seu mapa, o que foi transformado, né? O que você fez com tudo aquilo que eu trouxe à tona? Como que você lidou com o poder? Você abusou do poder? Porque se abusou do poder, vai cair invariavelmente. Ele não quer saber. Se você, como eu falei no início, ele dá as dádivas, ele empodera a gente, mas se a gente usar de forma negativa, de forma destrutiva, como a gente assistiu, a tendência é que seja de queda quando ocorre um outro retorno como esse, e é isso que a gente está assistindo. E boa parte da bagunça que está acontecendo no mundo tem, em função disso, pelo menos para nós aqui na visão astrológica, a gente entende dessa forma simbolicamente. Não é que o Plutão está fazendo, meu Deus, o planeta, não tem nada disso. Eu já falei várias vezes que os planetas são indicadores, tendências, símbolos, linguagem simbólica. Não é que o Plutão, que é considerado pela ciência um planeta anão, está lá destruindo, diretamente atacando os Estados Unidos, não. Mas simbolicamente há essa energia que pede que eles se transformem, que sejam a potência de fato que tanto propagam, mas se não for, vai cair, e é o que parece que já está acontecendo aí. Vamos aguardar quais serão os desdobramentos. E agora a gente vai ver a mandala do momento em que ele deixa de ficar retrógrado, e eu vou mostrar também a mandala de quando ele iniciou a retrogradação, para a gente ver todos aqueles movimentos que eu falei lá no início. Então veja aí porque é bem legal. Então essa é a mandala aqui do momento que Plutão deixa de estar retrógrado, né, no dia 7/10, para ser mais exato, por volta das 18h55, né, horário de Brasília.
Então aqui está o Plutão em Capricórnio a 26 graus, ainda retrógrado. Observem esse R vermelho. E quando eu avançar aqui alguns minutos para frente, ele vai entrar estacionário, que é o momento que a gente considera que ele deixou de estar retrógrado. Então vamos ver o que acontece. Olha, pronto. Ele está estacionário. E o que a gente já nota aqui nessa mandala de imediato é que no momento que ele deixar de retrogradar, né, ele tem ali um trígono com Mercúrio, um aspecto fluente, né, mas a gente vai ver que a retrogradação envolveu Mercúrio, os temas de Mercúrio também, então a gente tem aí mais uma oportunidade de limpar, né, de fazer toda uma pureza, uma purificação dos pensamentos, da comunicação em geral, da forma como a gente se expressa, e que isso vai ser importante aqui a partir desse momento em que ele deixa de estar retrógrado. Um outro ponto é o meio do céu bem entre os signos de Capricórnio e Aquário. Então eu falei no vídeo, né, de quando estaremos na era de Aquário, se não assistiu, dá uma assistida para estar mais a par do assunto, que tudo que envolvesse esse signo tem uma relevância muito grande, né, porque nós estamos num período de transição entre eras. Então, mais uma vez, essa finalização da revisão de Plutão, de todos os seus temas, né, mexendo aí nas estruturas, nas instituições de poder mundiais desde 2008, na finalização dessa, que vai ser praticamente a última revisão no signo de Capricórnio, antes dele ingressar em Aquário, já tem aqui um indicativo, ó, o meio do céu, que a gente considera como um ponto assim de destino, né, para onde é como se fosse o norte, né, aquele momento ali para onde a bússola astrológica está apontando. E ela está apontando para o finalzinho de Capricórnio e início de Aquário. Que a gente pode concluir que essa revisão que trouxe tudo à tona, como eu já falei, que mostrou um monte de coisa, ela está totalmente ligada às instituições que vão ter uma relevância muito grande na era de Aquário, nesse momento de transição, mas é algo mais duradouro, é algo que a gente vai ver daqui a muitos anos, né, para frente. E esse ponto aqui mexendo exatamente com os dois signos. A gente nota que o Plutão está muito próximo, né? O meio do céu caiu a 29 e o Plutão a 26. Então está muito próximo do signo de Aquário. E esse ingresso de Plutão em Aquário vai ser o momento em que vai mexer, vai trazer um monte de transformações nesse sentido que eu estou falando, para pavimentar o caminho até lá. Então a gente já começa a assistir a partir de agora, após essa finalização da revisão, o que vai ser desenhado para quando Plutão entrar definitivamente no signo de Aquário. Só para complementar, eu vou mostrar aqui, porque na época eu não fiz o vídeo para o canal, não tinha um canal na verdade, mas eu vou mostrar rapidinho como foi, né, essa retrogradação de Plutão iniciada lá no dia 29 de abril. Então, ele iniciou aqui ao grau 28, né, então ele está terminando no 26, e agora volta a andar para frente na eclíptica, lembrando sempre. E no momento que ele entrou retrógrado, ele fez aspecto com Netuno, Vênus e Júpiter. Então, nesse primeiro stellium aqui, que foi o momento que muita gente falou, vai acabar a pandemia, vai acontecer um monte de coisa maravilhosa e tal. O que aconteceu foi que com esse movimento todo do Plutão, Netuno, Vênus e Júpiter, a gente viu que as fantasias, né, as nossas ilusões foram trazidas à tona para que a gente conseguisse lidar com elas, para que a gente enxergasse. Então, desde essa época, vem um processo muito poderoso, por assim dizer, envolvendo um monte de coisa, como eu falei lá no início, que vai culminar a partir de agora. E boa parte disso se deve a esse um sextil, né, um aspecto forte com esse stellium entre Netuno, Vênus e Júpiter. Então, aqui envolvendo totalmente Vênus e Júpiter, né, as duas estrelas da astrologia, então aquele momento de sorte, então
todo mundo achava que ia ser uma virada, que as coisas iam começar a melhorar dali. Não foi bem assim, porque tinha algo oculto que a gente ainda não tinha lidado, né, com toda essa podridão que estava vindo à tona, que veio, né, à tona, e agora a gente começa a entender melhor, né? Depois dessa revisão, a gente começa agora a entender melhor o que o Plutão trouxe para a gente. Como eu sempre falo, eu vou lembrar sempre, quando a gente está falando de Urano, Netuno e Plutão, a gente está falando de movimentos que afetam a coletividade, que individualmente muitas vezes não é possível compreender. Então a gente só consegue olhar isso quando a gente olha para o âmbito coletivo, quando a gente olha para o todo. Um outro ponto, o Mercúrio em trígono, né? Uma repetição do aspecto, mudou o signo, porque quando ele entrou retrógrado, para não ficar confuso, ele estava no signo de Touro. Mas então, desde que iniciou a retrogradação do Plutão, os temas da mente, né, da gente tentar purificar nossos pensamentos, tomar um certo cuidado com a fala, tudo isso tem sido trabalhado até agora e mais uma vez traz essa energia, né, traz essa ênfase, como a gente viu lá no final da retrogradação dele. E um outro ponto também foi a Lua, né, a 28 de Áries, uma quadratura exata, no momento ali que ele entrou retrógrado. Então foi um momento que a gente precisou rever não só a questão mental, né, da comunicação, dos pensamentos em si, mas também do emocional, aquelas emoções que levam a gente por caminhos negativos, que nos faz adentrar caminhos obscuros, que nos deixam para baixo, que traz uma baixa vibração, que faz com que a gente sinta quase que um peso, né, um medo, né, um emocional super carregado que teve nesses últimos tempos por conta desse aspecto de Lua e Plutão. Então, a partir de agora, o que a gente conseguiu revisar, né, o que a gente conseguiu purgar, jogar fora, transformar no nosso emocional, entender como a gente lida bem com as emoções ou não e melhorar isso para que a gente consiga lidar com os desafios a partir de agora. Então esse é o recado, né, da mandala. Então a partir de agora ficam aí as reflexões, né, tudo que a gente conseguiu absorver ou não desse movimento, e vamos aguardar quais serão os desdobramentos, principalmente para essa grande transformação que a humanidade tem vivido em relação à mudança de eras, em relação a esses movimentos que estão além do individual, né? Muitas vezes a gente não consegue compreender como que o mundo está tão tumultuado, mas a astrologia pode trazer um certo esclarecimento, pelo menos. Eu não digo explicar tudo, mas faz a gente ter uma certa compreensão do porquê que a gente está passando por tudo isso, quais são os pontos que precisam deixar de existir, né, morrer a partir de agora, para ressurgir algo que vai de fato levar a gente para um novo momento, uma nova era, uma nova consciência coletiva. E é isso que eu vejo nessa mandala. E tá aí o recado dela. É isso, né? Como vocês viram aí, não tem como negar a importância dessa finalização, desse momento de revisão que se passou, né, nos últimos meses, e o que são as responsabilidades, o destino ali, mais uma vez, da humanidade sendo mexido, né, a partir dessa energia, a partir desse momento em que ele fica direto e começa já a trabalhar aí pavimentar esse caminho para que vai ser a entrada de Plutão em março de 2023 em Aquário. Então a história muda, a gente está assistindo o final, né? Tudo isso que... É por isso que é tudo muito intenso, né? Tende a ser a tendência agressiva, a explosão, aquela coisa que parece que o mundo vai explodir, tem certos momentos, porque está finalizando essa parte das estruturas, das instituições, de como o poder se organiza no mundo, e a partir de agora é uma outra história.
Então a gente tem que ficar ligado nos próximos meses, até março do ano que vem, a gente vai ter indícios cada vez maiores de como vai ser essa entrada de Plutão em Aquário. Porque quando está no finalzinho ali, como vocês viram, hoje ele vai estar a 26 graus, então são os últimos graus do signo de Capricórnio para Aquário, mas já começa a mexer ali a vibração de Aquário. E tudo que acontece em Aquário, repetindo de novo, tem uma importância muito grande por conta da transição de era. A mensagem é essa, eu fico por aqui, se inscreva no canal, deixa aí o seu like, ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Na descrição tem o link das minhas redes sociais, do canal do Telegram, onde eu posto diariamente os movimentos. Se você quer também saber essas informações todas aí para o seu mapa natal, pode me chamar, tem um link também para agendamento de consulta, e que estejamos todos em sintonia com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.